Destacamento Blood foi realmente o filme que eu não tinha assistido o trailer antes, mas quando eu comecei ele e apertei o play, eu já sabia que ele ia ser um excelente filme. Esse filme foi tão bom, foi tão intenso, teve comédia, teve ação, teve também ali uma luta sobre desigualdade social, teve tudo que eu queria e muito mais. Então hoje eu vou falar pra vocês sobre ele com spoilers, tá? Eu vou falar aí alguns pontos importantes do filme que eu achei pelo menos. E eu acho que eu tenho que expressar isso pra vocês com spoilers. Eu não consigo falar sobre esse filme sem falar dos pontos interessantes dele, mas se você ainda não assistiu, corre lá pra assistir, e se você já assistiu e quer saber mais, ou se você já tem curiosidade de saber o que acontece, fica comigo pra gente falar sobre ele. Hey pessoas, eu sou o Matheus e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Destacamento Blood, esse novo filme da Netflix aí, do Spike Lee. Antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal no botão vermelho, se você é novo, é de graça, vai lá. Do lado tem o botãozinho de like, então se inscreve e deixa o like, ou deixa o like e se inscreve, não importa a ordem, só faça isso. Também não se esquece de comentar lá sua opinião sobre o filme, se você gostou, qual o ponto mais interessante que você achou nele aí, qual sua cena favorita. Assim, favorita é meio complicado de falar, mas qual cena você achou mais peculiar, assim? Eu vou falar a minha aqui no vídeo, mas eu quero saber de vocês, então coloca lá embaixo. Esse não é o primeiro filme do Spike Lee pra Netflix, até porque a Netflix já produziu junto com ele o filme A Gente Se Vê Ontem, que eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar ele aqui no card. É um filme interessante, é um filme que também é protagonizado por pessoas negras, né? Então, eu acho que uma característica legal do Spike Lee é que ele sabe tratar os filmes dele de uma forma única. Então, cada filme a gente sabe que é dele, mas ao mesmo tempo ele consegue sempre inovar e colocar coisas diferentes. E esse daqui, o Destacamento Blood, foi um filme que ele conseguiu trazer isso e ainda muito mais do que eu esperava. Eu senti que esse filme foi uma mistura ali de Despedida em Grande Estilo, Phantom e também Apocalipse Now. E uma das coisas interessantes que eu achei nele é que a narrativa não se passa só no presente, mas também intercala o passado ali nos anos 60 e 70, mostrando as coisas que aconteceram na Guerra do Vietnã e como aqueles personagens chegaram onde eles chegaram aí, onde a gente tá vendo tudo acontecer no presente. Os flashbacks às vezes soam um pouco bagunçados, mas isso é proposital, porque eles querem mostrar esse vai e vem temporal nesse tempo aí de 2 horas e meia para explicar muito sobre a personalidade de cada personagem e como a guerra transformou eles no que eles são agora no presente. E o mais legal de tudo isso é que eles colocaram ação, violência, né? Tem muitas cenas gore. Colocaram também a comédia, que eu não esperava tanto quando eu vi o trailer, mas eu me surpreendi bastante em ver comédia nesse filme. Tudo fazendo o filme ter um ritmo intenso e interessante para o espectador não abandonar ele e ao mesmo tempo se tornando um filme que conte uma história. E a história em si é que no filme nós seguimos ali a busca por um ouro enterrado e nisso a ganância e a lealdade de alguns desse grupo são colocados à prova. E toda essa jornada vai emergir você numa aventura cheia de críticas políticas, sociais e também diálogos bem ácidos dos protagonistas. A maior parte do filme se passa no presente, onde a gente vê ali o quarteto de protagonistas, o Malvin, o Ed, o Otis e também o Paul. Todos eles ali têm suas características peculiares e eles acabam encontrando outras pessoas no caminho. A gente também tem um guia que vai chegar ali com eles para levar eles até um certo lugar onde eles vão começar a procurar algumas coisas, e a gente também tem alguns exploradores que encontrou eles ali no meio do caminho, mas isso já é outra parte da história e eu quero focar mais nesses personagens. Eles são veteranos de guerra ali que se reúnem por um propósito único, que é procurar os restos mortais do ex-líder deles, Norman, que foi morto em um tiroteio, e junto do Norman achar o tal ouro que ele escondeu ali muitos anos antes. E o Norman foi um ícone para esses caras, o Norman foi o deus desses caras, e para apontar o quão importante foi para eles, o filme gosta de pontuar muito aí essa importância, mostrando como os protagonistas gostam dele, colocando ali cenas do Martin Luther King, do Malcolm X, então de várias outras figuras icônicas negras que marcam esses personagens e também marcou ali quem foi o Norman para eles. Essa jornada do ouro acaba fazendo os personagens se desentenderem, terem ali conflitos e a personalidade deles ali é moldada totalmente de uma forma distinta, então cada um tem a sua personalidade muito diferente de quando eles se conheceram lá no passado. Então a vida foi moldando essa personalidade, a gente tem um apoiador do Trump, a gente tem ali outro que não gosta nada disso, a gente tem outro que é mais tranquilo. Então
cada um tem ali um jeito, e esses jeitos vão começar a colidir em um certo período ali dessa caçada, onde até outras pessoas começam a aparecer querendo esse ouro, e aí uma guerra começa ali a se armar entre essas pessoas que querem o ouro, esse grupo aí de veteranos, e é muito divertido porque ainda assim a gente vê conflitos entre os personagens. E esses conflitos geram muitos debates interessantes, como por exemplo, como Hollywood trata os heróis nos filmes, né? Os protagonistas negros não têm tanto ali o destaque que eles mereciam ter, principalmente em filmes ali de guerra, e eles destacam isso ali de forma nua e crua. É interessante como os diálogos deles sempre são bem pontuados, para também não fazer mal a outra pessoa. Eles jogam coisas ácidas e aí vai ficar a cargo do público entender. E a montagem do filme também é um ponto muito importante, porque ela te passa não só a história desses personagens, mas também a história real, a história que acontece no mundo onde a gente vive. Então a gente vê ali diálogos do Martin Luther King, a gente também percebe que eles intercalam muitas imagens de pessoas icônicas, né? A gente vê a Aretha Franklin também. Então, eles fazem essas montagens assim como Blackish faz também, e Black F e Growish, eles gostam de apontar muitas figuras negras que fizeram e fazem diferença no mundo atual. Tudo isso é entrelaçado ali com as performances incríveis do elenco que intercalam irmandade, orgulho, rancor, tudo que eles sentiram no passado e eles acabam sentindo até hoje. Eles querem resolver isso uns com os outros. E além de tudo isso que eu já mencionei, eu ainda sinto que a trilha sonora também ajudou a construir toda a trama do filme, porque ela mostra ali as emoções dos personagens, ela consegue expressar quando eles estão felizes, quando eles estão tristes, quando é um momento de ação. Eles conseguem também juntar essa trilha sonora, que aliás é muito perfeita, meu Deus. Eu amei a fotografia, mas a trilha sonora, ó, ganhou uma salva de palmas aqui. Eu curti bastante essa experiência que o Spike e a Netflix juntaram aí nesse filme, porque além dessa coisa aí incrível que eles trazem, a gente vê ali perspectivas diferentes do filme sendo apresentadas. Então a gente tem o formato standard, a gente tem o formato widescreen, letterbox, tudo pra mostrar ali tanto emoções quanto passado, presente. O filme inteiro, tanto na fotografia quanto na trilha sonora, faz você sentir alguma coisa, faz você ter emoções, faz você criar uma ligação com os personagens. Então isso é fantástico, e eu acho que o Spike Lee é um dos poucos diretores que conseguem transmitir essa emoção aí nos filmes dele. E mesmo que o final tenha sido mortal para a maioria dos personagens, essa caça ao tesouro não foi em vão, porque os personagens que sobreviveram evoluíram demais, eles foram ali personagens que cresceram durante essa jornada, aprenderam ali a amar o próximo, a entender as diferenças. Então isso foi um ponto positivíssimo pro filme, porque ele mostra essa jornada aí de crescimento deles, mostra também que eles ainda mandam bem nos tiros. Então eu gostei bastante de toda essa ação que o filme colocou. E no final das contas, a gente também percebe que essa caça ao tesouro serviu para alguma coisa, já que eles apoiaram ali a associação Black Lives Matter, que é uma associação que defende os negros, e também eles deram ali para uma causa importante, que era tirar alguma das minas terrestres ali do Vietnã, que acabaram arrancando a perna de algumas crianças, acabaram matando muitas pessoas aí durante o filme. Então essa caça ao tesouro serviu não só para engrandecer os personagens, mas também para ajudar em várias outras causas e ajudar também várias outras pessoas. Essa história então tem muito mais a ser contado do que eu posso expressar em palavras aqui nesse vídeo. Eu gosto muito de falar, vocês sabem, tem vídeos aí que eu falo bastante, mas eu acho que esse filme é um filme para você sentir, e o Spike fez exatamente isso nessas 2h30 de filme, que vale super sua atenção. Então se você ainda não assistiu e viu só minha análise aqui, por favor, assista, sinta, entre no lugar daquele personagem, sabe? Faça a jornada que ele fez e entenda que, às vezes, tem algumas coisas que estão além do nosso conhecimento e a gente precisa absorver esse conhecimento tanto em obras cinematográficas quanto em textos redigidos. Várias coisas evoluem a nossa índole e esse filme me ajudou bastante, pelo menos, a perceber muitas coisas que eu às vezes deixava passar em branco. Então assista o filme, deixa aí seu comentário sobre o que você achou dele, se você gostou ou não, se você sentiu ali esse sentimento que eu senti pelos personagens, porque uau, quando cada um morria, ficava com um aperto no coração, pelo amor de Deus. Não esquece de deixar o seu like também, que é muito importante, também se inscrever aqui no canal no botão vermelho, é de graça, os dois estão ali do lado, então faça isso, vai lá, vai lá, vai lá. E também não se esquece de me seguir nas redes sociais, os links estão todos na descrição, lá eu falo sobre cultura pop, filmes, séries, então me segue lá, tá muito legal, vai lá, Cinestera, um grande beijo, até o próximo vídeo, gente, e tchau!